Bom dia, meus leitores. Para quem não me conhece, meu nome é Moisés Krieger, sou escritor de terror. Assine as minhas obras como M. Krieger. Para quem não é inscrito, se inscrevam, comentem e compartilhem o vídeo, porque isso vai arranjar engajamento para o meu canal. O tema de hoje é sobre mentoria literária. Daqui a pouco vou comentar um pouquinho mais sobre esse tema. O tema de hoje, mentoria literária. Todos nós escritores, experientes ou não, sempre passam por momentos de dificuldade na escrita. Muitas vezes, ele não consegue encontrar um meio para resolver uma situação na história. Isso nem sempre quer dizer que ele está com bloqueio, porém, é fundamental observar o seguinte, que isso é normal de acontecer, a qual ele desenvolveu um ponto e não sabe como resolver aquele imbróglio que ele proporcionou naquele instante, naquele ponto, naquela situação da sua história. Muitas vezes, quando ele chega nisso, às vezes ele se sente perdido ou até mesmo confuso. E isso não é para ficar preocupado ou meio paranoico, melhor falando, na pior das hipóteses. Mas isso é natural e comum de acontecer, principalmente nos escritores de início de carreira. Existem fórmulas e fórmulas e fórmulas. Alguns procuram ajuda, outros colocam a história de lado e partem para outra. Porém, em algum momento, ele vai chegar na mesma situação e não vai conseguir resolver e vai empurrar para a gaveta e partir para outra história ou até mesmo desistir da escrita. E nisso existem pessoas, ou até mesmo profissionais, melhor falando, de uma forma geral, onde essas pessoas procuram ajudar a orientar ao desenvolvimento do livro. É uma orientação. Aqui é o papel do mentor literário. O mentor literário ele não vai escrever para você. Ele vai simplesmente te orientar qual caminho, melhor caminho a ser tomado na história. Simples. De uma forma geral. No processo de escrita, ela tem várias etapas que eu vou desenvolver um outro vídeo, comentar um outro vídeo sobre essas etapas. Já comentei em algum momento. Eu posso voltar de novo, fazer um novo vídeo para comentando sobre essas etapas. Essas etapas não podem ser ultrapassadas. Tem que ser vivenciadas. Mas uma observação que eu sempre faço. A pesquisa, ela sempre continua. Ela não exaure quando começa a desenvolver o livro. A pesquisa, ela tem que ser contínua. Porém, mas essa pesquisa contínua era para ajudar
no desenvolvimento do seu livro, ok? E sempre digo e sempre comento para algumas pessoas que escrever não é jogar palavra ao vento, não é simplesmente colocando as palavras no papel. Não, ela tem que fazer um sentido, ela tem que fazer coerência. Tudo é lapidado, tudo é norteado aos poucos. O escritor também ele é um editor. Ele vai editando o seu texto. Ele vai lapidando aos poucos. Observa o seguinte aqui. Cada escritor tem seu método. Não existe método errado ou certo. E nesse aspecto, o mentor literário, ele não vai dizer, não, o meu método é certo, isso aqui. Não. Ele vai simplesmente pautar, dar orientações para saber como você vai desenvolver a história. O trabalho do escritor nunca termina. Ele sempre está em desenvolvimento. Um escritor profissional, ele sempre retrabalha no seu livro publicado. Ele vai melhorando aos poucos. Por exemplo, quando publiquei As Quatro Estações, ele tem uma versão. Quando publiquei de uma segunda versão, isso aqui saiu em forma de e-book somente, ele já teve uma outra, ele teve algumas alterações. E quando sair a terceira versão, vai sair? Vai. Vai sair com algumas outras alterações? Com toda certeza. Por quê? Porque a história tem que ser lapidada. Ela, aos poucos, vai sendo lapidada e compactuando com o leitor, que ele vai observando, opa, teve uma pequena mudança. Por quê? Porque o autor viu necessidade. Isso não quer dizer que o autor escreveu errado. Não. Ele vai melhorando o processo da escrita. A escrita ela tem que ser aperfeiçoada aos poucos. Ela precisa ser lapidada. A mentoria ela é uma troca de informações, uma mão dupla. Aqui ele troca conhecimentos. O escritor iniciante que está procurando a mentoria, ele tem um conhecimento como um processo de escrita para dele, e as coisas vão fluindo de uma forma tranquila, onde o mentorado ele vai procurando, apropriando das orientações do seu mentor e melhorando o seu processo de escrita. Isso também acontece com o escritor que é mentor. É um processo de mão dupla. Por exemplo, eu sou professor, além de escritor. Eu aprendo também com meus alunos. É uma mão dupla. Sempre é uma questão que é um processo socrático, melhor falando. A troca de informações pautadas aqui. Onde? Na troca de na processo de escrita. Repito e sempre falo. Vocês daqui a pouco podem falar, mas ele sempre teclando a mesma tecla. Sim. É um processo de escrita a qual não existe método certo ou método errado. Para quem serve a mentoria literária? A mentoria literária serve para quem? Geralmente, que são aqueles escritores que têm um projeto, mas não sabem por onde começar. Tem uma ideia, mas não sabe por onde partir. Ou já tem um projeto, mas não sabe como começar a colocar no papel.
São essas duas possibilidades. Existem outras? Com toda certeza. Mas aquele que já tem um caminho percorrido não vai procurar um mentor. Até pode, mas para pautar o quê? Solucionar pequenas dúvidas ou corrigir algumas coisas que estão meio deficientes, melhor falando. Ou até mesmo equivocadas. Mas voltando para a temática aqui, se você não tiver a ideia, se tem a ideia, melhor falando, e não sabe por onde começar, o mentor vai te orientar. Se você tem uma ideia e um projeto, mas não sabe por onde começar, o mentor também vai te ajudar. Repito, o mentor não vai escrever a obra para você. Ele vai te orientar. A escrita, ela não pode ter uma rigidez. Ela tem que ser flexível. O autor, que é ser dito, eu sou escritor profissional, ele tem que ter esqueci a palavra, uma rotina, melhor falando. Ele tem que ter uma rotina de escrita. Um local apropriado para escrever. Certo? Daí, em um outro momento, faça um vídeo mostrando o meu localzinho de escrita. Como você pode ver aqui atrás, livros. A qual é um pequeno escritório misturado com uma sala de jantar. Eu apropriei desse espaço para fazer meus trabalhos, para escrever. É aqui que é o meu espaço. O escritor tem que encontrar seu espaço para a escrita. Aqui nós podemos observar o seguinte: o que o mentor não faz? Leitura crítica. O que é a leitura crítica? Ele pegar e ler o livro com um olho mais crítico e apresentar o que precisa ser melhorado e onde não precisa ser melhorado. Ele não vai corrigir seu texto, ele não é um revisor, ou até mesmo um processo de edição. Não. Isso ele não faz. Ele faz o quê? Te orienta no desenvolvimento do livro. Certo? A partir desse mês, nós estamos no mês de setembro, mas provavelmente esse vídeo vai para metade de setembro ou finalzinho de agosto, a qual vou estar começando uma mentoria e vou deixar disponível na descrição desse vídeo um link para se inscrever na minha mentoria, a qual vou abrir uma turma para 3 escritores iniciantes. Estão elencados nessas 2 categorias. Quais são? Vamos lá. Se você tem uma ideia, mas não sabe por onde começar, é esse escritor que eu vou mentorar. Se já tem um projeto, mas não sabe por onde começar, também vou estar mentorando. Ok? E vou abrir uma turma para 3 escritores. O prazo será entre 20 a 60 dias, dependendo da necessidade do projeto. Tudo depende do projeto e do escritor que está me procurando. Assim que preencher um formulário, eu vou observar, eu vou ver e vou entrar em contato com você. Ok? E terminando aqui, a escrita, ela tem que ser fluida, ela tem que fluir. Ela não pode ser presa.
Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Para quem curtiu, comentem, curtam e compartilhem, porque isso vai dar engajamento ao meu canal. Um forte abraço e até mais.